Saboeiras e saboeiros do Brasil, uma pergunta. Vocês já passaram por aquele perrengue na saboaria de estar lá feliz fazendo seu sabonetinho, botando uma corzinha, botando uma textura, separando várias massas para fazer um sabão bem bonito, e aí de repente tudo começa a ficar duro? E aí a gente começa a dar um suador, começa a jogar todas as coisas em cima da forma, e aí no final já tá socando as coisas assim pra conseguir assentar o sabonete ali na forma. Já passou por isso? Ou então o contrário, né? Fica horas lá mexendo a massa, quase queima o mixer. Ou então não tem mixer, né? Fica lá batendo a mão e aí demora. Queria fazer uma texturinha por cima do sabonete, né? Depois que coloca ele na forma, que tá ali bonito, mas nada fica porque a massa ainda tá muito mole. Já passou por isso também? Então tá na hora de aprender a controlar o traço, né? E não ser controlada por ele. Vamos junto? Traço, ou o trace, para quem gosta de falar inglês, tem a ver com a textura da massa quando a gente está preparando o sabonete. Ele indica que a reação de saponificação está acontecendo. Começa a fazer o sabonete, mistura os óleos com a lixívia e aí o traço logo vai aparecer. Começa com uma texturinha mais leve, tipo um iogurte, e aí ele vai ficando mais pesado, mais intenso, até virar uma coisa meio parecida com um pudim. E depois vai ficando cada vez mais duro, até que vira pedra, impossível de mexer. Essa gradação da textura pode acontecer num intervalo de 2 minutos ou de 2 horas. Vai virar sabão, dos dois jeitos, mas é legal a gente aprender a lidar com essa variação da textura, com o traço, para que a barrinha de sabonete fique do jeito que a gente está imaginando. Eu sou a Cristiane Correa, sou química de formação, permacultora, saboeira desde 2009 e junto com a Daisy fundamos a Escola da Botica. Para saber mais sobre a escola, a gente vai deixar um link aqui embaixo, na descrição, ou aqui em cima, não sei. E normalmente a gente faz vídeos só para os alunos, né? Mas estamos aqui fazendo esse primeiro vídeo para todo mundo. E uma das dúvidas que chegam constantemente pra gente, seja das nossas alunas ou no Instagram, nas nossas postagens, é essa: como controlar o traço na hora de fazer sabão? Tem gente que fica batendo a massa por 1 hora, que quase queima o mixer e não dá ponto. Tem gente que desenvolve o traço muito rápido e não consegue fazer os frufruzinhos, deixar ele bonitinho do jeito que gostaria. Bom, sobre isso que a gente vai falar hoje. Se tu é aquela pessoa que odiava a química na escola, deixa eu te mostrar como a química pode ser maravilhosa e como que a gente consegue entender melhor e controlar o ponto de traço no sabonete através de algumas observações da química na saboaria. Então, hoje eu vou te falar de 5 fatores que vão nos ajudar a controlar o traço no sabonete. Mas, antes disso, para entender esses fatores, eu quero te mostrar o que acontece no mundo molecular quando a gente está fazendo um sabonete. Eu não vou aqui explicar toda a reação de saponificação, que apesar de ela não ser uma reação muito complicada, acho que não é o momento agora. A história é um pouco mais comprida do que isso que vocês vão ver aqui, tá? Mas hoje a gente vai falar em termos gerais. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro vídeo falando só da reação de saponificação, que é linda. O ácido graxo é a molécula básica da gordura, tá? Ele tem essa característica aqui, uma cauda longa, formada por carbonos e hidrogênios, e uma cabeça ácida, que é essa pontinha aqui. E é disso que vem o nome ácido graxo, né? Porque ele tem essa pontinha ácida. E essa parte é a mais reativa. E a gente também tem esse íon aqui que é proveniente da soda cáustica. Para que a reação de saponificação aconteça, eu preciso que essas duas moléculas se encontrem nessa sopa que a gente está produzindo, que é o sabão. E além dessas duas moléculas, a gente tem um monte de água em volta. E aí, caminhando através dessa água, é que os íons vão encontrar essas moléculas de ácido graxo. E para que a reação de saponificação aconteça, essa molécula precisa encostar nessa, mas de um jeito bem específico. Se ela encostar aqui, a gente não forma um sabão. Se ela encostar aqui, a gente também não forma um sabão. Ela tem que encostar exatamente assim. Isso é o que a gente chama de choques efetivos, né? As moléculas precisam se bater de uma certa forma, bem específica, para que a reação aconteça. Entendido isso, vamos para o nosso primeiro fator, que é a água. Lembra que eu te falei que é através da água que os íons vão chegar no ácido graxo? Quando eu tenho muita água, o que acontece é que essas moléculas vão ficar mais separadas, né? Vai ficar mais difícil de elas se encontrarem.
Dá pra fazer uma analogia e pensar assim, 2 brinquedinhos de criança numa piscina bem grande, uma piscina olímpica. Eu jogo um brinquedinho de um lado e um brinquedinho do outro lado. Se eu ficar mexendo muito nessa água, em algum momento talvez esses brinquedinhos vão se encontrar. Mas a chance não é muito grande, né? E mesmo se eles se encontrarem, vai demorar. Mas agora, se eu pego os mesmos 2 brinquedinhos e coloco numa bacia e dou uma mexida nessa água, logo eles vão se encontrar, né? De uma forma muito mais rápida. E essa é a mágica. Quando eu diminuo a proporção de água na minha fórmula, o meu traço tende a acontecer mais rápido, porque o caminho para que as moléculas reativas se encontrem vai ser menor, beleza? Tá, mas e aí quanto de água? Eu posso usar um mínimo de água, que é a mesma quantidade de soda cáustica da fórmula. Então, se na minha fórmula eu vou usar 100 gramas de soda cáustica, eu coloco 100 de água. E aí o máximo vai ser até, 35% da quantidade de óleo vegetal, mais um pouco talvez. Então, se na minha massa eu tenho 1 kg de óleo vegetal, eu uso 350 gramas de água. Mas é que depende, né? Tudo depende. Tu tem que saber que o sabão precisa de um tempo maior de cura, se for colocar mais água, e que ele pode oxidar mais rápido. Então, sempre que a gente for mexer na quantidade de água, a gente precisa ter noção do efeito que isso vai causar na barrinha depois de pronta. O segundo fator é o tipo de óleo vegetal que eu vou usar para fazer esse sabonete. E aqui eu tô falando de gorduras saturadas e insaturadas. As gorduras saturadas, normalmente, são aquelas que são duras em temperatura ambiente. Eu tô falando de óleo de coco, manteiga de cacau, manteiga de cupuaçu. Quanto mais eu usar desses óleos duros na minha massa, mais rápido o traço tende a acontecer. E quanto mais óleos líquidos eu usar, azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de soja, todos esses são insaturados. Quanto mais deles eu usar, mais o meu traço vai demorar. E isso também tem uma explicação química. Essas gorduras, essas manteigas, enfim, os óleos que são duros em temperatura ambiente, normalmente eles são ricos em ácidos graxos saturados. A forma deles é essa molécula retinha. E os ácidos graxos insaturados, eles têm pelo menos uma curvinha assim na molécula. E isso faz toda a diferença. Essa curvinha faz o que a gente chama na química de impedimento estérico. É quando a forma da molécula dificulta que uma outra molécula ou íon chegue perto e reaja. É muito mais difícil o íon da soda cáustica conseguir chegar ali por causa dessa curva, né? Ele tem que chegar de um jeito muito mais específico. O íon precisa tentar muitas vezes, né, sair e voltar até conseguir o desejado choque efetivo e reagir para formar o sabão. Então a escolha dos óleos que a gente vai usar na base do sabonete é um grande fator, que pode ajudar a controlar o traço do jeito que eu precisar. Mas eu vou ter que arcar com as minhas escolhas, né, assim como tudo na vida. Então não adianta eu querer fazer um sabão que tem um traço muito rápido e aí eu uso só óleo de coco. Mas aí o meu objetivo era ter um sabonete emoliente. O sabonete vai ficar duro que nem um pau. Então eu vou fazer uma escolha e eu tenho que ter noção do que essa escolha vai me trazer, né? A temperatura é o terceiro fator determinante na velocidade do meu traço. Então, quando eu aumento a temperatura, eu faço com que as moléculas se agitem mais, né? Aumenta a vibração molecular. E com as moléculas ali se mexendo mais, é mais fácil que elas reajam e que elas formem o sabão. Então, quando eu faço um sabonete e eu parto de uma temperatura de 60 graus, eu vou ter um traço muito mais rápido do que se eu partisse de uma temperatura ambiente ali, 20 graus. As moléculas desse meu sabão feito a 60 graus, elas já vão estar muito mais empolgadas, correndo de um lado para o outro, aumentando a chance dos choques efetivos e fazendo o traço chegar mais rápido. O quarto fator é o jeito de misturar, os instrumentos que eu tenho para fazer o sabão. Quem já fez sabonete com mixer e já fez sabonete batendo a mão sabe do que eu tô falando. Esse aqui é o fouet, é uma ferramenta que eu adoro usar na saboaria. Ele mistura muito mais rápido do que se eu usasse uma colher ou algo assim, porque ele tem esses vários ferrinhos e acaba sendo mais eficiente na hora de mexer do que se eu usasse uma colher, que é uma coisa só. Então eu aumento a superfície de contato, consigo pegar mais partículas e elas vão se mexer mais quando eu estiver mexendo a massa com o fouet. Então, entre a colher e o fouet vai fazer com que o traço aconteça mais rápido. Mas ele nunca vai ser tão eficiente quanto usar um equipamento com motor. O mixer faz milhões de rotações por minuto, sei lá quantas que ele faz, né? E obviamente faz as partículas se mexerem mais e se encontrarem mais rápido
do que o fouet. Um sabão que eu levaria 1 hora para deixar no traço leve com o fouet, eu consigo deixar num traço leve com o mixer em 1 minuto. É uma diferença muito grande, né? Muita gente diz que ter o mixer é obrigatório para fazer sabão. Ele realmente facilita a vida, né? Sem discussão. Mas eu, por exemplo, não tinha mixer. Por muitos anos, no início da minha vida de saboeira, eu fiz sabão à mão, com o que eu tinha na cozinha. No início era essa coisa de mexer por horas, né? E daí depois eu fui entendendo esses fatores que interferem na velocidade do traço e eu fui fazendo fórmulas que facilitavam a minha vida nas condições que eu tinha, né? E hoje, mesmo tendo o mixer, eu consigo me dar o luxo de ter fórmulas em que eu não preciso usar ele, que eu chego num traço forte, bem rápido, e nem preciso tirar meu mixer da gaveta. E o último fator é o uso dos óleos essenciais. Existem óleos essenciais que fazem com que o traço chegue muito rápido e tem óleos essenciais que fazem o traço demorar. O principal exemplo, acho que é o óleo de cravo. A gente coloca no sabonete uma sinergia que contém esse óleo essencial e rapidinho a gente vê a diferença. A massa dá uma travada, vai endurecendo e daí, dependendo da quantidade de cravo, dá uma correria para conseguir colocar na forma. E até já vi saboeiras fazendo sabão de castela, sabe? Que é aquele que é só com azeite de oliva, que historicamente demora para chegar no traço. E aí elas já colocam na receita 0,5% menos, sei lá, de óleo de cravo. E elas usam não tanto para perfumar, mas com o objetivo de agilizar o traço. Elas se apropriam essa característica, né, usando ao seu favor. Então, quando tu for pensar nos óleos essenciais para perfumar o sabonete, dá uma pesquisada se eles têm algum histórico de agilizar ou de retardar o traço, para não ter nenhuma surpresa com eles. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo público. Muita informação, né? Espero que vocês não saiam tontos daqui. Se vocês lembrarem de outros fatores que fazem com que eu consiga controlar o traço, por favor, comentem aqui embaixo. Nossa, primeira vez que eu vou falar isso. Deem um joinha se vocês gostaram do vídeo para incentivar a gente. Se inscrevam no canal. Chamem os amigos saboeiros que estão a fim de entender a química por trás da saboaria, da cosmética, enfim. E segue a gente lá no Instagram também, que por enquanto nós estamos mais ativas por lá. E vamos ver se essa ideia de a gente conversar a química da saboaria por aqui vai continuar fluindo. Muito obrigada por estarem aqui, por assistir, por reservarem um tempinho da rotina de vocês para assistir esse vídeo. Eu espero que tenha trazido algo de relevante. E de repente a gente continua se vendo por aqui, né? Vai saber? Tchau!